todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí estudando as lições da CPAD e nós trazemos aqui um complemento para você, professor ou aluno. Nós estamos aí estudando a revista do terceiro trimestre de 2011, a missão integral da igreja, porque o reino de Deus está entre vós. Nós temos aí como comentarista da revista da CPAD o pastor Wagner Gabi e como consultor doutrinário e teológico o pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. Hoje estaremos estudando aí a lição de número 9, que traz para nós como título Preservando a Identidade da Igreja. Nós temos aí como texto áureo segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então vemos aí uma característica muito importante da igreja, a simplicidade que há em Cristo. Então o cristão deve procurar as coisas simples, deve transmitir o Evangelho de maneira simples, deve se portar e viver de maneira simples. Agora você deve procurar aí o que é simples, o que é simplicidade. Então a simplicidade indica sem nenhuma sofisticação, indica que não é para que somente a alta classe entenda, ou somente os muito entendidos compreendam, mas o Evangelho deve ser pregado e ensinado pela igreja, de maneira que todos compreendam, principalmente aqueles que não têm aí um estudo ou um diploma de um curso superior, que não possua grandes riquezas. Então, o Evangelho deve ser levado aos pobres, como Jesus ensinou, aos simples. Então, devemos levar o Evangelho de maneira que essas pessoas compreendam o Evangelho. Nós estamos vivendo já numa época difícil, em que a igreja está buscando aí mestres, buscando pessoas que estão tentando trazer para a igreja um evangelho complicado, um evangelho sofisticado, com palavras difíceis das pessoas compreenderem. Já está sendo preciso aí a pessoa pegar um dicionário para poder compreender alguma coisa que está sendo ensinada. Mas o evangelho, ele deve ser ensinado de maneira simples. Deve-se trazer a palavra de Deus para as pessoas de maneira que eles compreendam facilmente o que está sendo ensinado, pregado. Então, o professor, o bom professor, é aquele que pega a sua lição, pega uma matéria bíblica e ele vai estudar esse texto de maneira que ele possa transmitir de uma maneira que seus alunos possam compreender inteiramente o que ele está ensinando. Então ele vai trazer ali, é como se fosse mastigado, né? É como aquele pássaro que vai, pega o alimento e ali ele tritura aquele alimento, ele belisca e vai ali até fazer uma massinha que vai ser colocada ali no bico do seu filhote. Então, se nós estudamos a palavra de Deus, é como o maná. O maná tinha que ser colhido e não era comido da maneira que era colhido. Ele primeiro era moído, triturado, depois é que se fazia então com ele bolos, pães. Assim também a palavra de Deus. Nós lemos, estudamos, meditamos nessa palavra, oramos sobre essa palavra e depois é que vamos transmitir esta palavra de maneira mais simples possível. Então o Evangelho de Jesus Cristo
ele tem uma simplicidade. Hoje nós estamos vendo aí pessoas que parece que eles têm revelações que nem Deus tem. Eu acho que Deus fica olhando lá de cima e dizendo: nós vamos parar para escutar aquele pregador ali, porque ele agora disse uma coisa que nem eu sabia. Parece que está acontecendo assim atualmente. São coisas absurdas. Pessoas que dizem ter revelações da palavra de Deus, interpretações da palavra de Deus, que são coisas totalmente fora do que a Bíblia ensina. Vamos ver a nossa verdade prática? Só existe um meio de a Igreja de Cristo preservar sua identidade como agência por excelência do Reino de Deus. Então ela tem que obedecer amorosa e incondicionalmente à Bíblia Sagrada. Então, para que a igreja preserve essa sua identidade, essa maneira dela se identificar, ela tem que permanecer na palavra de Deus, sempre tendo como prumo, como regra de fé, de vida cristã, a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia, ela quer dizer o que ela diz. Não precisa complicar, não precisa dar voltas e mais voltas. Não precisamos aí de uma pessoa que vá, só se você for até fulano para você entender. Não. Nós precisamos de estudarmos essa palavra, precisamos de orar, precisamos de buscar a revelação do Espírito Santo. Então nós vamos lendo, vamos orando, pedindo ao Espírito Santo que nos revele, que interprete para nós essa palavra, porque quem inspirou os escritores para escrever a Bíblia foi o Espírito Santo. Então ele é o professor, e Jesus disse: ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito. Então não só estudemos a Bíblia, mas também oremos, buscando a revelação da Bíblia. Porque a Bíblia, ela pode ser interpretada de diferentes maneiras. Se a pessoa não aceitou Jesus realmente como Senhor e Salvador, não teve um legítimo arrependimento, uma legítima conversão, ela vai interpretar a Bíblia de uma maneira. Se a pessoa tem uma determinada religião e quer apoiar essa maneira dele viver, de praticar a sua religião, ele vai entender a Bíblia da maneira da sua religião, para continuar seguindo a sua religião. Se uma pessoa quer viver em pecado, ela vai procurar na Bíblia algum apoio para continuar no pecado. Nós temos, por exemplo, aí, pessoas que dizem que bebem bebida alcoólica e acham na Bíblia apoio. Então eles isolam lá um versículo e dizem: olha, Paulo diz para Timóteo, beba um pouquinho de vinho por causa das suas frequentes dores de estômago. Então uma pessoa diz: eu posso beber, e Paulo está dizendo para Timóteo beber. Como se o vinho fosse aí uma bebida embriagante, como se Paulo fosse aí transgredir a palavra de Deus e ensinar que a pessoa deveria beber uma bebida embriagante. Então são coisas terríveis que a pessoa tem na cabeça, que não conhece o contexto, não conhece nem o texto e nem o contexto, e acha apoio para pecar. Às vezes a pessoa fala assim: eu posso ter mais de uma mulher. Por quê? Não, porque Davi teve, porque vários reis tiveram, vários homens na Bíblia tiveram. Então quer dizer, ele quer pecar e quer achar um apoio na Bíblia, e acha. Então a palavra de Deus diz: não adulterarás. Para ele não é adultério ter mais de uma mulher. Então são coisas terríveis. A pessoa quer ser um efeminado, aí, não, aqui, olha, Davi e Jonatas, olha aí, amou Davi, amou Jonatas e tal, e vai querer achar apoio nisso aí. Como se amor ali fosse um amor sexual, como se ali o amor fosse um amor de um efeminado, de um homem para homem, sendo que a palavra de Deus diz exatamente o contrário, que nenhum efeminado, nenhum sodomita herdará o reino de Deus.
Então são coisas terríveis que as pessoas pegam a Bíblia e torcem para poder continuarem vivendo no pecado. Então, nós devemos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, pedir revelação do Espírito Santo, orarmos a Deus, buscarmos a verdade de Deus. Quando nós nos submetermos a Deus, quando nós estivermos aí na presença de Deus, nós vamos compreender o que a Bíblia está dizendo. E nós vamos compreender da maneira de Deus. Eu, antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu tomei uma decisão um dia e disse: Deus, eu vou ler a Bíblia, mas eu quero do seu jeito. Eu não quero do jeito de evangélico tal, ou de católico tal, ou de espírita tal. Não interessa a religião dessas pessoas. Eu quero do seu jeito. E eu fui procurar então ler a palavra de Deus, buscar a interpretação de Deus. E Deus então começou a falar comigo através da sua palavra, mas através da palavra que Ele enviou, da maneira dele. Então, a partir daí, eu fui compreender que as religiões, as denominações, todas têm um problema, pelo menos, de interpretação da Bíblia. Todas têm defeitos, todas pregam muita coisa que não vivem, todas. Agora você deve procurar crescer na graça e no conhecimento de Deus, deve procurar praticar essa palavra, deve procurar aperfeiçoar-se cada dia mais, olhando para Jesus, não é para os homens, olhando para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele sim, nunca pecou, Ele é perfeito. Vamos ver aí a nossa leitura bíblica. Ela está aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 25 ao versículo 32. Nós vamos ler aí esse trecho da palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, e para isso nós vamos usar o filme Atos, que eu sempre estou recomendando. Não deixe de ter esse filme na sua casa. Se você colocar esse filme e colocar lá legendas em português, aí você vai ler a palavra de Deus, você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos e vai assistir. É muito interessante esse filme, está aí dentro da palavra de Deus, com os versículos aí sendo falados. Toda vez que você assistir, você estará ouvindo a palavra de Deus do jeito que está na Bíblia. E vendo, então você vai aprender muito. Já pensou se todos os crentes pudessem assistir aí pelo menos uma vez por semana esse filme aí, Atos dos Apóstolos? Que maravilha seria! Estaria lendo o livro de Atos dos Apóstolos toda semana. Então você me pergunta, quantas vezes você lê o livro de Atos dos Apóstolos? Pelo menos aí uma vez por semana. Porque eu vou assistir o filme e pronto, já estou lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Você aprende muito sobre a igreja, sobre a maneira de viver da igreja, sobre a evangelização, sobre o poder de Deus em operação. Sempre o poder de Deus aí, sempre o Espírito Santo colaborando na evangelização. Sempre o Espírito Santo presente, confirmando a palavra de Deus com sinais, prodígios, maravilhas. E nós vamos ver que esse evangelho aí seria, Atos dos Apóstolos, o evangelho do Espírito Santo. Então você vai compreender o que é realmente viver o cristianismo, não apenas falar sobre o cristianismo. Então nós estamos com um problema hoje de identidade na igreja. As pessoas não estão se identificando com aquele que é o dono da igreja, com aquele que é a cabeça desse corpo que é a igreja. A igreja é um corpo, mas tem cabeça, e essa cabeça é Jesus Cristo. Você precisa se identificar com Jesus, e você só consegue isso na presença de Deus, buscando a comunhão com Deus, buscando a intimidade com Deus, buscando adorar a Deus, conversar todos os dias com Deus e saber o que Deus tem para você fazer, como Deus quer te usar na sua obra.